Olá, pessoal, professor Kiko, tudo bem? Vamos bater um papinho? Bom, nessa primeira aula, pessoal, a gente vai falar sobre conjuntos, primeira aulinha de conjuntos, hein? Então, vamos lá ver qual que é a noção que a gente tem de conjunto. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Dá uma olhada nessas três fotinhos que estão aparecendo. Tem uma vaquinha, um bezerrinho, tem uma cabrinha e tem um macaquinho ali. O que tem em comum entre essas três fotos? Percebe que nas três fotos a gente tem animais mamíferos, certo? Dá uma olhada agora, olha, Rio Preto Futebol Clube, hein? E o feminino é bom, hein? Ameriquinha, puxa, já teve a sua época, hein? Agora tá feio o negócio. Mirassol, pelo menos um daqui pertinho, tá fazendo bonito. O que tem em comum nesses três brasões ali, olha? Representam times de futebol. Dá uma olhada agora no mapa do Brasil. A gente tem vários estados ali, tem várias regiões também ali no mapa do Brasil, certo? Quando a gente fala em conjunto, pessoal, percebe ali daquela tela anterior que a gente pode pensar no conjunto como sendo uma coleção, um agrupamento de objetos, de pessoas, de animais, de preferência que tenham algo em comum. Lembra, os animais mamíferos. Então a gente pode organizar todos os animais em uma mesma classe, que será os animais mamíferos, certo? Ou os times de futebol. Aí eu posso organizar também os times de futebol que fazem parte da Série A, da Série B, tranquilo? Os estados do Brasil, né? Cada estado, cada região está numa determinada posição ali, beleza? Então vou pegar esse exemplo do mapa do Brasil. Dá uma olhada lá no mapa do Brasil. A gente tem vários estados. Cada um desses estados a gente fala que é um elemento do conjunto Brasil. Eu também posso separar isso em várias regiões diferentes: região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E cada uma dessas regiões a gente pode falar que é um conjunto também, certo? Se eu pensar lá no mapa do Brasil e eu quero descobrir quais são os estados que têm um nome que começam pela letra M, aí a gente vai ter Maranhão, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, beleza? Eu posso ter um conjunto formado por esses 4 estados ali também, beleza? Vê que eles têm algo em comum, começam pela letra M. Outra coisa que eu posso pensar, desses estados que começam pela letra M, qual deles está na região sudeste? Só Minas? Então a gente vai ter que o único estado do Brasil que começa pela letra M e está na região sudeste é o estado de Minas Gerais. Beleza? Pãozinho de queijo, trembão. Vamos ver como é que a gente representa os elementos ali de um conjunto. Olha, vou pensar ainda no mapa do Brasil e para não ficar muito grande eu vou pensar só na região sul do Brasil. Quais são os estados que formam a região sul do Brasil? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, certo? Eu vou chamar esse conjunto ali dos estados que formam a região sul do Brasil de conjunto S, certo? E para não ficar muito longo, eu vou usar as siglas dos estados para representar cada um desses estados. Então, ali a região sul, eu vou chamar de conjunto S. Os elementos que fazem parte desse conjunto S, percebe que eu escrevi entre chaves ali e separei por vírgula. Então, isso que está escrito ali, S igual, chaves, RS, SC, PR, a gente lê o conjunto S é o conjunto formado pelos elementos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Beleza? Pessoal, outra forma de representar isso é pelo balãozinho. Então, vou colocar ali dentro do balãozinho os elementos que formam o conjunto S, que é o conjunto dos estados da região sul do Brasil. Vou colocar uma bolinha para representar Rio Grande do Sul, outra bolinha para representar Santa Catarina e outra bolinha para representar Paraná, certo? As duas formas são equivalentes, tá, pessoal? Essa segunda forma ali do balãozinho a gente fala que é o diagrama de Venn. Então tem hora que é mais útil representar os elementos de um conjunto ou o próprio conjunto entre chaves, separados por vírgula. Tem hora que é mais útil representar os elementos lá de um conjunto dentro do balãozinho,
que é o diagrama de Venn. Beleza? Vamos ver o que são relações de pertinência. Ó. Quando a gente fala de pertinência, pensa no pertencer. Quando eu falo pertencer, é estar em algum lugar, fazer parte de alguma coisa. Se eu continuar pensando no Brasil, região sul, estou chamando de conjunto S, é o conjunto formado pelos elementos Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A ordem não importa, tá, galera? Quando a gente vai colocar os elementos lá no conjunto, não importa a ordem, tá? Quando eu pensar no Rio Grande do Sul, ele está na região sul do Brasil? Sim, ele está. Então, o Rio Grande do Sul pertence a esse conjunto S. Para não ficar escrevendo isso grandão, Rio Grande do Sul pertence ao conjunto S, a gente vai usar uma simbologia matemática, que é a seguinte, que vai aparecer ali, olha. RS parece um Ezinho enfeitado, S. E a gente lê isso como sendo Rio Grande do Sul, que é o RS, né? Pertence ao conjunto S. Lembra que esse conjunto S é o conjunto dos estados da região sul, beleza? Eu dei esse nome, eu poderia dar outro nome qualquer, você também. Se eu pensar agora no estado de Santa Catarina, ele está na região sul do Brasil? Sim, está. Então, Santa Catarina pertence ao conjunto S. Usando a simbologia matemática, SC pertence a S. E a gente lê Santa Catarina pertence ao conjunto S. Beleza? Se eu pensar agora no estado de São Paulo está na região sul do Brasil? Não, né? Na região sudeste, então São Paulo não pertence ao conjunto S, que é o conjunto dos estados da região sul, beleza? Usando uma simbologia matemática, se o pertence é aquele E, então o não pertence vai ser o E cortado. Então ali SP, Ezinho cortado S, a gente lê São Paulo não pertence ao conjunto S, beleza? E Amazonas? Pertence ao conjunto dos estados da região sul do Brasil? Só que não, lá no norte. Então a gente tem que o Amazonas não pertence a esse conjunto S, certo? Usando a simbologia matemática, AM, que é Amazonas, Ezinho cortado, que é o não pertence ao conjunto S. Lembra que aí eu estou usando S para representar o conjunto das regiões, dos estados da região sul do Brasil. Beleza? Pessoal, igualdade de conjuntos. Quando a gente fala em coisas iguais, elas têm que ser iguais, ou seja, tudo igual. Então, quando a gente pensa em dois conjuntos, para eles serem iguais, eles vão ter que ter os mesmos elementos, exatamente igualzinho. Lembra que eu falei agora há pouquinho que a ordem que a gente vai colocar os elementos dentro do conjunto não importa. Outra coisa, a gente não repete os elementos dentro do conjunto. Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Vou pegar o conjunto das letras que formam a palavra arara. Quais letras formam a palavra arara, hein? Fica ligado. Se eu colocar letra por letra e eu chamar isso de um conjunto azão, eu vou ter, ó, esse conjunto azão é o conjunto formado pelos elementos azinho, errinho, azinho, errinho, azinho. Só que percebe que eu repeti o azinho, repeti o errinho ali. Não precisa. Quer ver um outro elemento que é exatamente... quer ver um outro conjunto que é exatamente igual esse conjunto azão? Se eu pegar um conjunto B, que é o conjunto formado pelas letras A e R, percebe que esses dois conjuntos têm os mesmos elementos, que são as palavras azinho e errinho, certo? Aí você fala, mas o conjunto azão lá da arara tem 5 elementos. Não, mentira, só tem 2 elementos. Um elemento é a palavra azinho, o outro elemento é a letra errinho, certo? Então percebe que esses dois conjuntos são iguais, são idênticos, beleza? Observação ali, olha, não repete os elementos dentro do conjunto e a ordem que a gente vai colocar também, tanto faz, beleza? Pessoal, o conjunto vazio. Vazio é que não tem nada dentro, né? Então, o conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos. Vamos pensar num exemplo. Ó, o conjunto dos estados brasileiros da região centro-oeste que possuem praias de água salgada. Vamos pensar no mapa do Brasil?
região centro-oeste. Qual desses estados é banhado por algum mar que tem água salgada? Por azar deles, nenhum, certo? Então a gente tem ali nenhum elemento, certo? Então isso é o conjunto vazio. Como é que a gente representa isso daí? Eu vou chamar de conjunto P, para lembrar de praia, e eu coloco entre chaves e nada dentro, nenhum elemento. Então vê que esse conjunto P é o conjunto vazio. Outra forma de representar isso é colocar o P no zero cortado. Esse zero cortado representa o conjunto vazio. Beleza? Então lembra, o conjunto vazio não tem ninguém lá dentro dele, pode representar por chave sem nada dentro ou com aquele zerinho cortado. Tá bom? Conjunto unitário. Pessoal, unitário lembra de unidade, só tem um. Então o conjunto unitário é aquele conjunto que tem apenas um elemento. Vamos pegar um exemplo, olha. Conjunto dos estados brasileiros cujo nome começa pela letra C. Lembra do mapa do Brasil? Dá uma olhadinha lá. Quais estados ou qual estado começa pela letra C? Ceará? Bonito demais, né? Então, o conjunto ali que eu estou chamando de C é o conjunto formado pelo elemento Ceará. Vê que só tem um elemento, conjunto unitário, beleza? Vou pegar mais um exemplo, olha. Pensa no mapa do Brasil, conjunto dos estados que começam com a letra M. Lembra que a gente viu Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Qual desses aí está na região sudeste? Só Minas? Muito bem. Então a gente tem que o conjunto dos estados brasileiros que começam pela letra M e que está na região sudeste do Brasil é formado somente pelo estado de Minas Gerais. Trenzinho bom demais, né? Pão de queijo, trem bom. Pessoal, o conjunto universo agora. Quando a gente fala de conjunto universo, é o conjunto grandão, o conjunto total. É aquele conjunto que a gente vai considerar para estudar determinada situação. Por exemplo, vou estudar os estados brasileiros. Então, o Brasil todo vai ser o meu conjunto universo. Vou estudar as letras do nosso alfabeto. Então, todas as letras do nosso alfabeto, do A até o Z, vai ser o nosso conjunto universo. Vou estudar os números. Todos os números que você conhece fazem parte desse conjunto universo. Só que a gente pode separar o conjunto universo em conjuntos menores. Por exemplo, mapa do Brasil. Todo o Brasil, conjunto universo. Eu separei em vários conjuntos menores, que são as regiões do nosso Brasil. Beleza? Aí entra os subconjuntos de um conjunto. Então, quando a gente fala de um subconjunto, é algum conjunto que está dentro de outro, certo? Então, ali a definição. Um conjunto A é um subconjunto de um outro conjunto B, quando todos os elementos de A pertencem a B. Vamos pensar no mapa do Brasil, ficar mais fácil? O conjunto grandão ali, o conjunto Brasil, é o nosso conjunto universo. Dentro desse conjunto universo, olha ali a região sudeste. Todos os estados da região sudeste também são estados do Brasil, certo? Então, aquilo que eu circulei em azul, conjunto dos estados brasileiros, vou chamar de um conjunto B. O conjunto que eu circulei em vermelho, que é o conjunto dos estados da região sudeste do Brasil, chamei de conjunto S de novo, falta de criatividade, né? Lembra que o S antes era região sul, agora está sendo região sudeste, beleza? Pessoal, percebe que todo mundo do conjunto S, que é a região sudeste, também é elemento do conjunto B, que é o conjunto Brasil. Então, para representar isso daí numa linguagem matemática, a gente vai usar essa simbologia ali, ó. Essão, parece um C com umas perninhas mais compridas, Bzão. Isso a gente lê. O conjunto S está contido no conjunto B. Lembra, o conjunto S está contido no conjunto B, então o conjunto S está dentro do conjunto B. Beleza? Se eu escrever isso de uma outra forma, olha, se o conjunto S está contido no conjunto B, então o conjunto B contém o conjunto S, certo?
Para escrever isso usando uma simbologia matemática, a gente vira o Czão para o outro lado. Então, veja, está escrito B, C virado, parece um C, né? Na verdade, não é um C, tá? Virado para o lado contrário. A gente lê conjunto B contém o conjunto S. Belezinha, pessoal? Vai acostumando com essas simbologias que a gente vai usar para fazer as operações com conjuntos, hein? Tranquilo? Pessoal, pegar ali, ó, conjunto dos estados brasileiros. Os estados fazem parte do Brasil, certo? Se eu pensar no conjunto dos estados que formam os Estados Unidos da América, tem algum estado dos Estados Unidos da América que está dentro do Brasil? Acho que não, né? Acho que não. Então, se eu chamar de conjunto B, o conjunto dos estados brasileiros, de conjunto E, o conjunto dos estados que formam os Estados Unidos da América, esse conjunto E não é subconjunto do conjunto B. Ou seja, o conjunto E não está contido no conjunto B. Porque se não está contido é aquele Czão cortado, tá? Então não tem ninguém dentro ali, certo? Na verdade, se eu já tiver um elemento que não está dentro do outro conjunto, eu não posso falar que é subconjunto, beleza? Se ele não está contido, então o outro não contém ele. Então o conjunto B não contém o conjunto E. O não contém é aquele que parece o C virado para o lado contrário, cortado. Beleza, pessoal? Costuma com a simbologia, hein? Certo? Bom, galera, qualquer dúvida, volta a ver o vídeo, vai perguntando e a gente vai se falando aí, tá bom? Valeu, brigadão, até!